Servo de Deus, rei, ele havia aplicado o coração dele em esquadriar, informar com sabedoria tudo o que acontecia debaixo do sol. Dedicou-se a conhecer, estudar, experimentar, provar de tudo que o homem pode provar. Ele provou com fartura, com abundância. Estudou. Teve sábios com ele e ele era o mais sábio de todos. Media, falava, olhava, observava e escrevia. Ele começou a falar então depois o resultado de suas observações, suas reflexões. Ele percebia que muitas coisas que divertiam os homens também não faziam muito sentido mais quando ele olhava mais para frente, como ele falava aqui no ponto, e percebia que o curto espaço de tempo que nós chamamos vida, ele nos faz acreditar que nós ficamos por aqui, mas nós estamos apenas de passagem. Até ele falou, eu falei do riso, da alegria, né? Essa é doida. E da alegria, para que me serve isso aí? Ele questionou o riso, a alegria. E ele percebeu que Deus estendeu no espaço à medida do tempo. Porque nós estamos presos no espaço, mas estamos presos no tempo. Hoje você está aqui nesse banco aí. Amanhã, daqui a 2 horas, você não estará mais. Porque a cada momento nós estamos no espaço, dentro do tempo. O tempo é o eixo que Deus marcou. Desde que nós nascemos, o cronômetro começou a correr. E ele não para mais. Antigamente os antigos usavam um sistema de medição chamado ampulheta. Era como se fosse dois cones ligados pela parte mais fina, com areia. E à medida que a areia descia naquele cone, que ele era interconectado, a areia passando para o cone de baixo, e marcava o tempo. Havia uma gradação ali para marcar o tempo. Passado, havia o relógio de sol. Eu vi até um estudo de uma empresa que, uma ocasião, me mostrou um estudo que eles fizeram. Montaram bonito. A gente fala que o sol se move, na verdade a Terra que rotaciona. Então eles colocam um relógio, um pino no centro, e à medida que a Terra rotaciona, ou uma linguagem se leiga, o sol se mexe, a sombra muda de lugar. E assim a marcação do tempo, pela rotação da Terra. Então, o tempo. Nós fomos presos no espaço e no tempo. Nós fomos aqui colocados e isso o servo de Deus colocou. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os filósofos gostam de questionar, colocar as pessoas em dúvida, notadamente no que tange a fé. Eu vi disso um cientista de Oxford, conversando a respeito de outro cientista que tentou colocá-lo em xeque. Esse homem é cristão, coisa rara, mas ele é um cientista cristão. E eles estavam, um cientista tentando colocar ele em prova. Mas Deus é onipotente? Sim. Então ele é mau. Deus pode evitar o mal? Pode. Bom, se ele pode evitar o mal e não evita, ele é mau. Agora, se ele não pode, ele não é onipotente. São as armadilhas filosóficas. Só que as pessoas se esquecem de uma coisa. Deus distribuiu as coisas no tempo, no espaço. Mas aqui na frente, a justiça de Deus vai aparecer como ninguém nunca jamais viu. O que hoje parece injustiça, no fundo, todos serão claramente cientes de que o projeto de Deus não falha. A vida humana é para que cada ser humano coloque tudo que ele tem para fora. Você vai colocar, eu vou colocar. Tudo que você acumula de bom e de mal,
vai transpirar nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, e você vai ficar bom, ficar ruim. Você vai andar um pouco para frente, depois um pouco para trás. Você vai subir um pouco, depois vai descer. São as suas escolhas que vão determinar como que vai terminar tudo isso. Mas eu sei de uma coisa, isso já está marcado para terminar. Quando nós nascemos, Deus estabelece um padrão. E como nós somos livres, nós podemos mudar esse padrão. Contudo, Deus também sabe o que nós vamos fazer. Então Ele não tem surpresa com nada. Se nós estivéssemos aqui hoje, cada um de nós aqui, o direito de consultar, porque aqui fala, há tempo de nascer e tempo de morrer. Se fosse dado o nosso direito hoje de consultar, se eu pegar, olha, o nome de cada um, nós vamos ver aqui quanto tempo te resta de vida. Você já viveu 97%, falta só 3%. Você está com 99% da sua vida vivida, 1%. Ao terminar o culto, ia ser um pranto só. Misericórdia. Mas o tempo já está marcado. Você nasceu marcada para morrer. Você nasceu marcado para morrer. É nisso que está a grandeza da obra, quando nós olhamos mais para frente. Nós olhamos a eternidade, porque nem a eternidade é para sempre. Eternidade é uma medida de Deus, vocês sabiam isso? O salmista fala, de eternidade em eternidade Ele é Deus. Aqui nós medimos em anos, décadas, séculos, milênios. Fora disso, a medição fica confusa para a nossa compreensão. A medição lá no céu é de eternidade. Não dá para nós compararmos medida de tempo aqui com medida de tempo nas esferas celestiais, porque as referências são completamente distintas uma da outra. Há tempo de nascer, esse tempo já aconteceu. Há tempo de morrer, esse não aconteceu ainda. E nós temos que nos preparar para o tempo de morrer. Nós só preparamos para a vida e não preparamos para a morte. Nós temos que nos preparar para a nossa partida. Temos que nos preparar. Eu tinha um tio que ele era um cientista, sistemático, mas um homem de coração muito bom. Um dia ele me mostrou, vem cá para você ver. Tinha já o túmulo marcado com o nome dele, o dia que ele nasceu, e colocou lá 1900 e deixou a data para quando ele morresse eles colocar para ele. Ele até durou mais, ele viu, depois de 2000, tiveram que mudar a escrita lá. Mas ele percebeu, nós temos que entender isso. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ter uma vida mais equilibrada em valores mais sérios. É o que o homem de Deus falava. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quando o agricultor ele planta, abre uma lavoura, ele faz o plantio, mas ele está esperando a colheita. Ele não vive do plantio, ele vive da colheita. O que faz a renda dele é a colheita, não é o plantio. Deus plantou você aqui, mas a renda dele não está no plantio, está na colheita. Deus plantou você. Jesus falou assim, eu sou como o trigo. O trigo cai, se ele ficar aqui, ele fica sozinho. Mas se ele cair na terra, ele morre, mas ele frutifica, aparecem muitos trigos nas espigas. Você é isso. É o plantio de Deus. Deus investiu em você, agora ele quer fazer colheita. Sabe como vai ser colheita? Na morte. Quando você tombar, é colheita de Deus. Deus vai falar, essa é minha. Esse é meu, deu fruto, prosperou. A minha palavra dentro dele e dentro dela criou raízes profundas. Transformou muitos em volta dele e dela. É a colheita do Senhor.
Há tempo de plantar e há tempo de colher. E o tempo da colheita de Deus varia para cada um. Tem pessoas que com 20 anos estão velhinhos, porque eles vão morrer com 20. Tem pessoas que com 90 que ainda não estão tão velhinhas, vão chegar nos 100, 110. É o segredo que ninguém sabe. Mas uma coisa nós sabemos: Deus colocou em nós a palavra da vida e quer colher em nós o resultado desse plantio. Ele investiu pesado, porque Jesus na cruz, ele foi pagar a sua conta e a minha. Ele foi ali fazer isso aí, separar um povo para ele, povo especial, zeloso e de boas obras. É isso que ele espera de nós. Tem tempo de matar. Difícil ouvir isso, né? Tem tempo de matar. De tempo em tempo, a morte sai correndo na terra. Sabia? A morte sai. Ela sai de casa em casa, de cidade em cidade, com determinação. A morte sai, roda toda a terra. Hoje a morte já passou em muitos lugares. Hoje a morte já ceifou muitas almas. Muitos começaram esse dia e não vão terminar. Amanhã, hoje à noite, ela faz a sua ronda outra vez, de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país, buscando quem ela pode levar. E assim como a morte faz sua ronda, a vida também faz sua ronda, de culto em culto, de oração em oração, para ver quem ele pode santificar mais, quem ele pode melhorar mais, para quem ele pode transformar mais. Hoje a palavra de Deus te propõe uma transformação. Essa é a proposta de Jesus Cristo na igreja, que dia a dia nós temos uma melhora, um trabalho, um resultado da sua palavra, um bom plantio. Nós somos enxertados numa videira boa, temos que ter fruto nos nossos ramos. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltear. Deus distribuiu no tempo o choro. Já pensou se nós tivéssemos que chorar todo o choro de uma vez só? A gente morria, irmãos. Eu tenho um choro que está engasgado comigo desde 2013. São 12 anos de um choro engasgado. Mas eu só choro escondido, mas é um choro engasgado. Deus tomou meu filho diante dos meus olhos num acidente. Eu vi ele morrer. Era um menino maravilhoso, um advogado que morava aqui. Tempo de morrer, tempo de colher. Ele só tinha 27 anos naquela época. Ele estava velhinho, não sabia. Queridos, nós temos que entender isso. Você só está passando por aqui. Você é um belo forasteiro, uma bela forasteira. Você está aqui numa marcha e você lembra-se disso. Se você terminar cada dia como se fosse seu último dia, você vai ser uma mulher, um homem feliz. Termina cada dia como se fosse o último. Porque tem uma coisa que me conforta, me consola. É entender o que está atrás da porta da morte. O corpo, nós sabemos, ele vai dormir o sono da morte. Esse aí vai dormir. Mas também não vai ser o corpo que nós vamos recuperar depois. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Deus planta você do jeito que você é, mas colhe você de outro jeito. Você põe uma semente na terra, quando chega o tempo dela brotar, brota uma árvore totalmente diferente da semente. Não guarda nenhuma relação anatômica com a semente. A semente geralmente é compridinha, redonda, mas a árvore, às vezes, é uma árvore enorme. A árvore não é igual à semente. A semente esconde nela o segredo da árvore. Mas se eu olhar para a árvore, eu não consigo chegar até na semente. Se eu não conhecer a árvore e não conhecer a semente, eu não posso saber. Mas ali está escondido. É o código genético. A genética daquela planta está escondida naquela semente. Quando esse sistema genético entra em ação pela água, pelo ambiente que fica, ele eclode e começa a surgir uma nova criação, diferente.
Diz que tem tempo de plantar e tempo de colher. Planta uma mulher, um homem velhinho, doente, cansado às vezes, e colhe um ser em glória. Esse é o evangelho. A colheita vai ser de glória. Todos com veste branca e com palma na mão. João viu uma multidão incontável, com veste branca, com palma na mão. E lá está escrito: Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais calma nem sol, nenhuma tristeza. Essa é a proposta do Senhor. Ele quer colher o que Ele plantou. Cada semente da árvore própria. Pode plantar 100 espécies de árvore, uma próxima da outra. Cada uma gera árvore própria. Plantar uma semente de abacate junto com a semente de morango, o morango nasce junto do abacate, mas as sementes geram árvores distintas. E é assim que o Senhor está fazendo com cada um de nós. O plantio dele está aqui, vai ser consolidado no final. E a colheita vai ser boa demais. Bem-aventurado é aquele que sabe em quem tem crido e não afasta seus pés do caminho da paz. Tempo de chorar e tempo de rir. Essa que é a questão, distribuir no tempo até o choro. Que o choro também tem uma coisa também. O choro vai nos moldando, Na medida que nós passamos processos, nós somos moldados, melhorados. Diz assim que a palavra que quando o nosso coração passa as amarguras, ele aformoseia nosso rosto espiritual, nos dá mais equilíbrio nos sentimentos. E a palavra fala que até no riso tem dor. Porque não existe ninguém completamente feliz. Não existe. Não existe ninguém completamente realizado. Não existe. É impossível um ser humano ficar absolutamente realizado em tudo. Lá no seu interior, ele tem seus queixumes, tem seus problemas. E o que sucede é que a plenitude nossa vai ser com o Senhor. É quando desabrochar a nossa vida na glória eterna, nós vamos conhecer a plenitude da felicidade. Tempo de espalhar pedra e ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Você está em tempo que você pode abraçar? Abrace. Abrace. Que virá tempo que você não vai poder mais abraçar. Enquanto está perto, abrace. Está perto de alguém? Abrace. Beije. Fale palavras suaves. Chegar um tempo que você não poder abraçar mais. Ou se ele não puder te abraçar porque você foi embora. O tempo que ficou foi bem aproveitado. Mostre sempre isso. Eu já contei aqui um episódio que me marcou profundamente na vida de uma sobrinha, de uma senhora, muito amigo, uma senhora antiga, muito amigo meu. Ela foi para o mundo, uma moça criada na igreja. Você sabe como que é, as pessoas aí começam a ficar muito estudada, muito esperta. Sabe tudo, conhece tudo, a mãe não sabe nada. A mãe é uma bobinha. Mas tem muitas mães bobinhas aqui que não tem nem estudo. Mas Deus conhece cada passo dela. De noite elas conversam com Deus e Deus responde a oração delas. Tem irmão velhinho aqui que não tem nome, não tem sobrenome, mas tem nome com Deus. E a mãe dessa moça ficava na janela com a mãozinha lá na janela esperando chegar. Ela chegava: mamãe, você está fazendo aí? Minha filha, eu não consigo dormir se você não chega. Mamãe, que coisa, isso é ridícula. Mas ele falou assim, irmão, era uma cena triste. Ela desprezando a mãe todas as vezes. E a mãe não conseguia dormir e ficava lá. Era aquela cena repetitiva. Mamãe, você é uma quadrada, você está presa nessa bitolada numa igreja, para com isso. Era uma guerra. Mas o coração de mãe tem sentimento, irmãos. É a mãe que não queria ver a filha, não criou a filha para ficar julgada no mundo. Ela passou a noite fora, nas festas, nas baladas.
passou o dia fora, a noite fora. Quando ela chegou no outro dia, para o meio, para tarde, sei lá, não me lembro. Ela encontrou na sala a mãe dela dentro de um caixão, a família em volta. Esse amigo meu disse: eu vi uma cena tão triste. Eu vi essa moça gritar, mas é um grito que deu angústia em mim. Ela gritava de toda: mamãe, acorda! Levanta! Eu preciso te pedir perdão. Mamãe, eu tenho que pedir perdão. Mamãe, levanta! Escuta, pelo menos eu te pedir perdão. Se tiver que tirar da sala, gritava, puxava, queria tirar a mãe do caixão. Era tempo de abraçar, ela não abraçou. Era tempo de beijar, ela não beijou. Hoje é tempo de abraçar a mulher, é tempo de abraçar. Hoje o Senhor vai fazer uma mudança aqui no coração de muitos. Tem muitas vezes que o Senhor vem com essa mesma instrução: olha, irmão, olha, irmã, abrace, beije, fale palavras boas. Enquanto é dia, você pode andar bem, antes que venha a noite, que você não vai enxergar muito bem. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Você sabe o que é isso? Deus não criou a gente para trabalhar. Alguém pode achar estranho. O que esse irmão ancião está falando aí? Não foi para trabalhar, não foi. Não foi, não. O trabalho é resultado da queda, do pecado, da morte. No princípio não era assim. No princípio Deus colocou o homem no Éden para se deliciar com toda a sua criação. E ele mesmo, pessoalmente, todo dia, conversava com Adão, conversava com Eva, e abria com certeza os tesouros escondidos com ele. Só depois que Adão pecou, é que veio o trabalho. Assim, com o suor do teu rosto, comerás do teu pão. Foi sentença de pecado. Lá no céu, aqui nós temos que trabalhar, e trabalhar enobrece, o trabalho é nobre. Após a queda, o trabalho é necessário e é nobre, mas é resultado do pecado. Mas só que lá no céu, nós não vamos trabalhar, não. Ou se vamos trabalhar, podemos usar essa expressão, mas é na outra visão, é junto de Deus, de glória em glória. Que vantagem que tem o trabalhador. Deus colocou ele para afligir. Você percebe que tudo aqui, irmãos, não passa de uma grande aflição. É isso que esse servo de Deus, o Salomão, ele percebeu isso. Ele percebeu isso aqui, começou a entender isso. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar é se fazer bem na sua vida. Uma conclusão sábia. O ser humano, você quer fazer uma coisa boa? Faça o bem, distribua o bem, faz o bem para quem estiver perto de você, fala palavras boas, mostra alguma coisa de Deus na sua obra, na sua ação. Porque se nós estivermos do lado de Deus, eu ouvi esses dias uma frase de um presidente americano, é muito antiga a história, mas eles falaram com ele assim: vamos vencer que Deus está do nosso lado. Disse: olha, eu ando preocupado de saber se nós estamos do lado de Deus. Nós temos que saber se nós estamos do lado de Deus, se nós estamos agindo como Ele quer, se nós temos frutos como Ele propôs que nós tenhamos. Isso nós podemos avaliar, não é? Nós podemos fazer essa avaliação. Eu vi um trecho aqui que eu vou tentar achar, irmãos. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Como que pode ser isso? O que é já foi, e o que há de ser também já foi. É na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, e Salomão percebeu isso, na perspectiva de Deus, tudo Ele conhece, não tem surpresa para Ele. Vive mais debaixo do sol, no lugar de juízo e impiedade, e no lugar da justiça e impiedade ainda. Isso parece tão novo e é tão antigo. Esse é o retrato do mundo. A justiça do homem é um trapo. Aqui não estou falando de ninguém em particular, mas a justiça nossa é um trapo do mundo, do ser humano. Eles se vendem, os mais influentes. As leis, elas
prende os pequenos, os grandes não. Estão livres das malhas da lei. Tem influência nas esferas mais altas, ficam de fora, praticam o crime do colarinho branco, mesmo os crimes vulgares, não vão para a cadeia. E se for, sai logo em seguida. Tem dinheiro, tem prestígio. Não tem justiça aqui não, irmãos. A justiça vai brilhar clara e serena quando o rei se assentar no trono. Ali vai ser ranger de dente. Ali vai ver, ali o ser humano vai perguntar: se Deus podia evitar, por que não evitou? Porque Ele deixou cada um mostrar tudo que vai dentro do coração dele. E você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Tudo que está dentro do nosso coração. Quando o Senhor me chamou, eu vim do mundo. Eu andava pelo mundo. E por 3 anos eu estava orando ao Senhor numa certa causa, que eu não vou contar com detalhe aqui. 3 anos o Senhor ficou em silêncio. Não me falava nada. Eu falei: eu vou continuar orando. Eu só tomo essa atitude quando Deus falar comigo. Eu creio que Deus fala com o ser humano, então eu tenho escutado Ele falar. Um dia, uma sexta-feira, numa oração, na interpretação da língua, o Senhor falou assim, na boca de um irmão, que se tornou muito meu amigo. O Senhor levou. O Senhor, ele era padre, o Senhor converteu ele em nosso meio. Faz 3 anos que você busca da minha boca uma resposta. E eu me calei. Eu queria que você colocasse para fora tudo que você tem no seu coração. Em breve eu vou te responder. Naquela noite eu tive um sonho. Na manhã seguinte ele me falou: tudo que está no seu coração você vai ter que pôr para fora. Tudo que está no seu coração vai sair. Mas se for de Deus, vão sair obras boas. Se não for, que saia para nunca mais voltar. Perdoa a expressão que eu vou usar aqui, vocês não se ofendam. Mas eu sinto a inspiração de Deus para falar para alguém aqui. Hoje, nesse culto, de você vai sair alguma coisa. E é para nunca mais voltar. É como um vômito que sai. E não se pode mais olhar para ele de nojo. Vai sair de você hoje alguma coisa aqui para nunca mais voltar. Nesse culto hoje, eu só marco alguém aqui. Alguma coisa sai de você aqui, porque você escutou a palavra até aqui com comunhão, com atenção e com respeito. Sai do teu coração hoje uma coisa e nunca mais volta. Você entrou aqui de um jeito, vai sair diferente. Eu sinto o Espírito de Deus me revelar. Glórias ao Senhor. É purificação de tempo em tempo, a palavra faz isso aí. É um vômito. Quem vomita perdoa falar isso, mas tem nojo de ficar perto. É desagradável, é horrível. Assim, aquilo que sai de nós, que é do mundo, que é sujo, é para você nunca mais olhar. O Senhor vai te pôr nojo daquilo que está em você. Mas vai sair hoje em nome de Jesus Cristo. Mas é difícil pregar uma palavra dessa aqui olhando o rosto dos irmãos. Mas está aqui a palavra. Você vai ficar melhor. Sabe por quê? Que tem fé no seu coração. Tem temor. Tem temor. Deus é como um médico bom. Ele olha o paciente, só de olhar o jeito do paciente, ele já desconfia de alguma coisa. Só que o senhor não desconfia, ele tem certeza. O médico fala assim: mas você está com essa cor, hein? Você está tremendo, isso aí eu estou achando que... Ele já faz o pré-diagnóstico. Deus de longe, antes de você chegar, ele já viu todo o seu pensamento. Por isso hoje tem alguém aqui que sai daqui hoje liberto de um mal que você engoliu e hoje vai vomitar aqui em nome do Senhor Jesus. Esse lugar aqui é para os santos, não para os perfeitos. Fala, a igreja é lugar de perfeito? Não. Tem coisa errada na igreja? Tem. Lamentavelmente tem. Os irmãos fazem coisa feia? Fazem. Não devia fazer mais coisas, nós erramos. Mas aqui é o lugar que você é aperfeiçoado. Aqui você entra torto e sai certo. Você entra pecador e sai santo. Você entra filho do mundo e sai filho de Deus daqui. Esse é o lugar dessas transformações. É aqui que você muda. Sabe por quê? Porque você não está trabalhado por uma teologia especializada em trabalhar filosofias humanas. Aqui o Espírito de Deus trabalha em você. Delicadamente. E vai mexendo em você. Provocando mudanças. Olha o que ele falou.
Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. E disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Na medida que a gente vai diminuindo a nossa alegria, nossos ímpetos, na medida que a nossa arrogância baixa, que o nosso ego desincha, nós começamos a enxergar melhor a vida eterna. O ser humano tem um ego inchado. A sociedade era especialista em inflar egos, encher o ser humano de si mesmo. O pior é que ele acredita. O pior é que a pessoa acredita que ela realmente é diferente, ela é muito importante, muito bonita, muito sábia, muito forte, muito influente, seja o que for. Ele sempre acredita mesmo nisso aí. E põe nisso, aposta nisso as suas fichas. Ele desconfia que ele realmente é um personagem. Mas bom é quando a gente desconfia que a gente não é nada. Do jeito que enterra um animal, enterra um ser humano, pode enterrar em lugar diferente, naturalmente com um cerimonial diferente, mas depois tudo é pó. Pó de pó. A natureza animal, uma se mistura com a outra. A diferença está aqui dentro, na essência, no espírito, na essência eterna, naquilo que Jesus Cristo veio aqui, deu a vida para restaurar. Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó você vai retornar. O homem que é pó foi modelado na argila, é a natureza animal. A natureza espiritual não é pó. E o Espírito torna a Deus que o deu. Então, alguém falou comigo um dia desse: se o Espírito torna a Deus, todo mundo está salvo. E não, calma lá. Todo Espírito vai tornar a Deus, mas não quer dizer que todo Espírito vai entrar no céu. Vai chegar diante de Deus, muitos vão chegar aqui para ser julgados, a maioria, e vão receber uma sentença grave: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Agora alguns vão chegar aqui no tribunal e falar assim: você está aqui no tribunal não para saber se você vai entrar no céu, você já está salvo. Agora nós vamos acertar aqui nossos prêmios, os galardões. Vocês sabiam disso? É o tribunal do Senhor. Então todo espírito vai voltar para ele, até os demônios, até os espíritos caídos, sabiam? Eles vão chegar diante do tribunal do Senhor, todos eles, porque já estão sentenciados. O príncipe desse mundo foi sentenciado, só que a ordem de prisão não foi expedida ainda, mas ele já está sentenciado, e ele sabe disso. Todos os espíritos sabem isso. Eles sabem, isso tem pouco tempo. Quando o Senhor Jesus chegou lá, numa certa ocasião, lá em Gadara, eles falaram assim, eram acho que 6.000 demônios, uma legião. Que temos nós contigo, Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo. Vocês viram, vocês já leram isso? Eu sei que o tempo do tormento vai chegar, mas pelo que me consta não chegou. Não é hora do Senhor atormentar a gente. Jesus é tormento para os demônios, mas é alento para os crentes. Jesus é seu alento, sua alegria, sua porção, sua calma. Você está precisando de calma? Jesus é calma para você. Jesus acalma seu coração. Está precisando de conforto? Jesus é conforto para você. Ele conforta seu coração. Ele é o seu pastor, bispo da sua alma, aquele que pode sempre te ajudar. E ele ajuda. Ele não é um homem machucado, rasgado por cravos. É um Deus glorificado, com plena autoridade sobre tudo. Até nos lugares que a gente pensa que não é possível. Eu mesmo ficava pensando, será que nesse ambiente o Senhor vai tirar alguém de lá? Nesses radicalismos islâmicos, eu tenho escutado, eu falei aqui já, irmãos, testemunhos de muçulmanos guerrilheiros transformados por Jesus Cristo e estão dispostos a morrer por Ele. Mulheres transformadas por Jesus. É só abrir o coração. O Senhor só quer uma oportunidade. Dá uma chance para Ele e Ele planta o que é dele.
e vai colher o que é dele. O mundo colhe as coisas do mundo. Porque tem um grande plantador no mundo. O plantio dele é grande. A lavoura dele é extensa. Tão grande que ele é chamado príncipe desse mundo. Ele planta toda sorte de iniquidade, de miséria. É um plantio próspero. Parece até que ele vai ganhar a guerra, porque são muitos que estão plantados por ele. Mas olha, o povo de Deus, é em pequeno número, mas é plantado pelo Todo-Poderoso. Pode ter certeza, Deus nunca buscou números, Ele buscou qualidade. A escolha dele, ele mandou para Gideão, manda esses medrosos embora, manda os covardes embora, e tem muita gente, vai mandando. Depois ele deixou 300, ele precisava de 300 para vencer guerra. Vocês acham que Deus precisava de 300 soldados para vencer guerra? Vocês são sábios, vocês sabem que Deus não precisa de nada, Ele é Senhor, Ele só cria homens para usar como instrumento, que você é instrumento de Deus, compreendeu? Cada um é instrumento, Ele quer instrumentos na mão dele. Aqueles instrumentos que estão ali, se os músicos não tocaram, não viu como a orquestra é bonita? Mas porque tem alguém ali no instrumento, ou dedilhando, ou soprando. Assim somos nós. Se Deus soprar o Espírito dele em nós, nós podemos promover as obras que são de Deus, para a glória do nome dele. O tempo de nascer seu já chegou. E o tempo de partir ainda não chegou. Portanto, dá tempo de você melhorar demais. Ficar bonita, ficar bonito. Porque no mundo nós vamos usar uma linguagem que é comparativa. Vai para uma festa, compra um vestido novo, vai para um sapatinho novo, faz um penteado, faz um perfuminho, né? Assim um põe um terninho, um sapatinho. Assim faça na presença de Deus. Mas não é comprando roupa, não. É comprando as vestes do cristão, num traje inocente, numa postura equilibrada, num desejo de ficar próximo dele. A ver que o perfume de Cristo, quem estiver perto de você vai sentir. Quando você abre a boca, alguém vai falar, poxa, que palavra consoladora, que palavra de consolo, que conselhos bons. Eu conheci um mocinho que está fazendo doutorado hoje em economia. É um mocinho que eu gosto muito dele. Ele, quando era pequenininho, ele aconselhava o pai dele. Eu achava tão bonitinho. Como que pode um mocinho tão novinho assim aconselhar o pai? Que coisa maravilhosa. Esse menino amadureceu antes da hora. Ele aconselha o pai, mas tinha nele a semente do Eterno. Está firme na fé até hoje. Assim é o bom cheiro. É o bom cheiro de Deus. O bom cheiro de Deus, ele faz isso aí. Quem fica perto de você sente o cheiro de Cristo quando você fala, quando você negocia, quando você responde. É tempo de nós meditar no tempo de nós partir. De vez em quando o Senhor faz uma pergunta. O Senhor não vai ter resposta para ninguém, mas uma pergunta para cada um aqui sair com ela no seu coração. No seu bilhete de vida, tem quantos anos aí? Quanto tempo você tem pela frente? Você acha que dá para esperar muito? Talvez não dê. Faça tudo o que você pode agora. Investe agora na eternidade. Deus seja louvado. Uma leitura longa, mas é bom que os irmãos também fiquem escutando a palavra, que muitos não leem em casa, vão lendo junto na igreja. Mas os irmãos, vejam, irmãos, as colocações que aqui são feitas nesse capítulo e a riqueza de informação que ela nos traz. Aqui o Senhor começa uma parábola do amigo importuno. Importuno é aquele que não é oportuno, não é? Um amigo que não sabe a hora de procurar, ele não tem um pouco de cuidado, porque há momentos de procurar alguém, mas certamente não pela meia-noite. Mas ele conta uma história, uma parábola. Fala assim que um certo homem, ele recebeu uma visita, mas ele não tinha nada em casa. Então ele foi na casa de um amigo.
Chegou lá, bateu na porta, mas o amigo falou: olha, esse horário não é hora de você me pedir nada. Eu já deitei e meus filhos também já deitaram. Tenha dó. Mas vocês percebem aqui que não posso levantar-me para os dar. Digo-vos, pois, que ainda que não se levante a dar-vos por ser seu amigo, porque você está batendo na porta. Você entendeu? Às vezes eu falo assim: puxa vida, vai continuar batendo? Eu vou continuar acordado. Vai acordar os meninos. É melhor atender ele, que eu fico livre dele. Pronto, ele vai embora. Aí ele fala assim nessa parábola: ainda que ele não te dê o que você pediu, porque ele é seu amigo, mas ele vai te dar porque você é chato. Aí você é enjoado, você não vai embora. Vocês percebem que só aqui ele faz uma analogia que tem fundamento, uma própria história dele. Vocês lembram do centurião? Vocês lembram dele? Vocês lembram daquela mulher com fluxo de sangue? Aquela mulher que era Sirofenícia? Eles, porque irmãos, aqui tem uma linguagem: amigo de Deus, não sou amigo de casa. Quem tem pão? Você viu o que ele pediu? Não é por acaso que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Eu também nunca prestei atenção nisso. Foi agora que me chamou a atenção. Empresta-me 3 pães. Vocês percebem que tem uma figura de linguagem aqui? Eu quero 3 pães. Aqui é a figura de quem procura o Senhor. Entendeu? É uma figura. Eu falo assim: até as pessoas que não são minhas amigas, que batem na minha porta, mas insistem, eu atendo. Agora, se você, sendo mau, sabe dar coisa boa para os seus filhos, imagina o vosso Pai que está no céu. A gente não era amigo de Deus, nós éramos até inimigo pelas obras, a humanidade inteira. Quando Cristo morreu por nós, não tinha ninguém com obra para merecer essa amizade. Mas Ele subiu no madeiro da cruz e pagou nossas contas. Agora, na condição de amigos, quando você bate na porta, ele fala: se você pedir um pão, ele vai te dar um pão. Se pedir um ovo, ele vai te dar um ovo. Essas são as figuras da linguagem. Ele não vai te dar uma serpente. Essa é a nossa relação com Deus. É isso que ele está ensinando aqui. Qualquer que pede, recebe. Mas não é a coisa imediata. Não é eu bato lá. Aqui, esse homem deve ter batido bastante, porque o outro incomodou, levantou. É igual aquela viúva que foi falar com o juiz iníquo. O juiz não era justo e nem estava preocupado em fazer justiça. Mas como a mulher era muito chata e ela não parava de bater, era uma viúva. O que eu vou fazer com essa viúva? Se fosse pelo menos um homem, eu podia mandar prender, mas essa mulher não tem nada. Eu vou ficar mal perante a sociedade, eu tenho que atender a mulher. Atendeu a mulher porque ela insistiu. Assim o Senhor nos ensina, irmãos, a bater na porta dele. Bater na porta do Senhor. E agora não é na condição, ele não vai falar: você não é amigo, mas eu vou te atender porque você está importuno. Não, na condição de amigo, bata tantas vezes quantas forem necessárias. E ele vai te atender. Esse é o ensino que está aqui. Se a gente, sendo mal, sabe dar coisas boas para os nossos filhos, nosso Pai sabe dar coisas boas para nós. Tem hora que nós não sabemos pedir. Vocês podem ver a criança, se soltar a criança, ela faz uma porção de coisas que elas são verdadeiras loucura à luz da razão, mas elas não têm compreensão. A criança corre numa rua movimentada na frente de carro, usa ela na janela do apartamento, ela pode olhar lá embaixo, ela cai lá embaixo, ela não tem senso de perigo, não tem noção de perigo. Assim, na nossa relação com Deus, nós vamos adquirindo experiência com Deus. Tem coisa que Deus não dá uma atenção no momento, porque nós ainda estamos sem maturidade. Na medida que nós vamos caminhando na nossa relação com Deus, vai estreitando o relacionamento, nós sabemos como pedir, sabe o momento oportuno de dar. É assim que acontece. Vocês vão vir aqui hoje? Aqui não tem teatro, aqui é um lugar santo. Coisas que não podem acontecer à luz da própria ciência, mas à luz da fé acontece. Quantas coisas nós vimos aqui hoje que a medicina não consegue entender, e não vai entender nunca, porque não são coisas da medicina, são coisas do céu. É Deus atuando na matéria, é isso aí, eu já vi isso acontecer. É Deus atuando aqui, porque Ele foi que criou tudo. Aqui não tinha nada.
Você sabe o que é nada? Essas coisas a gente tem que meditar um pouco. Um dia desse eu ouvi. Foi um dia desse me deu a palavra. A sabedoria fala assim: eu estava com ele, com Deus, quando ele compassava a face do abismo. Você já para pensar nisso? Eu olho a face de alguém, eu olho a face da irmã, dos irmãos, a face. Para ver a face do abismo, eu tenho que olhar de um lugar que o abismo esteja abaixo de mim, não é isso? Deus do céu, ele olhou o nada, era a face do abismo, não tinha nada. Vocês já pensaram que é nada? Não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha matéria. O cronômetro do tempo não foi acionado ainda. Como o tempo no céu, eu não sei, mas na terra não tinha, porque não tinha terra, não tinha nada aqui. Era o vazio absoluto, não existia nada. Foi Deus, ele compassou. Sabe o que é compassar? É pegar um compasso e começar a fazer o desenho. Foi ele que criou tudo, é uma figura de linguagem. Ele compassou, ele começou a fazer os compassos da criação. Assim ele está fazendo conosco. Nós também, irmãos, somos, de alguma maneira, frutos do trabalho da mão de Deus. Vocês lembram o que o Senhor falou para Jeremias? Vai lá na casa do oleiro. Jeremias foi, mas o Senhor não combinou nada do que ia fazer lá. Fica aí. Ele ficou olhando o oleiro, pegar um conjunto de argila, mexer. Ele tinha feito até um vaso. De repente o vaso caiu da mão do oleiro. Aquele dia quem fez o vaso cair não foi o oleiro, foi o Senhor. Quebrou o vaso. O oleiro pegou o vaso e começou a fazer outro vaso com a mesma argila. O Senhor falou com ele: você está vendo isso aí, Jeremias? Eu não posso fazer a mesma coisa com a casa de Israel. Então o que aconteceu com a humanidade foi isso mesmo. O vaso quebrou, mas agora tem um oleiro mexendo no vaso. E a face do abismo, irmãos, aqui na terra, o que tem aí são trevas cada dia mais profundas. Mas se nós tivermos essa confiança, nós vamos pedir e o Senhor vai nos dar. Mas aqui no final desse primeiro passagem, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Você já pararam para prestar atenção nisso? Eu nunca parei. Quer dizer que o Espírito Santo, eu já tenho o Espírito Santo, a irmã já tem, sim, já tem. Mas olha o que está falando aqui: se você pedir, o Espírito de Deus vai aumentar em você a porção de tal maneira que você vai cada vez mais ter mais de Deus dentro de você. É isso que ele está dizendo. Você pode pedir muitas coisas, mas pensa isso aí. Pede para o Senhor aumentar a porção do Espírito dele em você. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Porque as pessoas falam de felicidade, são tantas formas variadas de ser feliz, mas tudo passageiro. Agora, a felicidade é essa, irmãos. É nós termos, como diz o salmista, a felicidade de termos o Senhor como pastor. É o Senhor e nós temos esse estreitamento. É a coisa mais maravilhosa que existe, irmão. No culto passado, a irmã contou aqui, e eu fui para casa pensando, eu acho tão bom ouvir isso. A virtude de Deus entrou no quarto dela, aumentou a porção. Você sabe que você pode aumentar a porção do Espírito Santo em você, pedindo a quem é? O Deus vivo. Ele aumenta a porção, e à medida que isso é luz, e à medida que ele vai aumentando a porção em você, a sua felicidade aumenta. Ainda que suas provas possam aumentar, você fica feliz. Sabe por quê? Porque a vida está em você. Nós pedimos tanta coisa. Quantos aqui dentro? Se nós tivéssemos, não vamos fazer isso, né? Mas se nós falássemos, levanta a mão, quem já pediu para aumentar a porção do Espírito Santo nele aqui? Você já pediu, irmão? Você já pediu, irmão? Pois hoje a palavra começa recomendando: peça para Deus aumentar o Espírito Santo em você. Você vai ver que você vai enxergar o mundo com um olhar cada vez melhor, mais diferente. Porque, irmãos, nos olhos do homem natural, o mundo é natural. Nos olhos de um ateu, o mundo é formado pelo acaso, ainda que seja uma loucura a própria razão. Alguns creem isso.
Mas nos olhos do amigo de Deus, aqui é o compasso de Deus que passou por aqui. Eu percebo a obra dele, como está em Romanos. Quando eu olho para as estrelas, eu confesso, alguém inteligente demais e poderoso criou essa estrutura que funciona por si mesma. Funciona. Tudo funciona. É o olhar de quem conhece a Deus. Se você olhar esse mundo com um olhar natural, você vai ficar louca. Você vai ficar desesperado. Mas se você olhar com o olhar de Cristo, tudo tem jeito. Tudo chega no lugar. Aqui nós vemos o que os fariseus faziam. Olhavam a criação e o próprio Criador, porque aqui estava o Criador. O Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Deus desceu entre os homens, dentro do corpo de um homem chamado Jesus. Deus estava ali. Deus podia ser tocado pelos homens. Eles não criam. Olha o que eles falavam. Porque eles expulsavam os demônios. Porque você sabe o que governa aqui? Alguns não gostam de ouvir isso, mas é bom que ouçam. As pessoas aqui, irmãos, muitas das coisas más que acontecem, muitas, se nós tirássemos um retrato, o que está operando, você vai ver quem que está atuando naquela pessoa, naquele momento mal. É uma força invisível que o homem não conhece. Não é um bicho com chifre, não. É um espírito que penetra dentro da mente das pessoas. E depois, se não tomar cuidado, desce no coração e governa a casa como se fosse um trono. Faz coisas abomináveis e horríveis. Por quê? Porque foi dominado. Desde que Adão pecou, essas forças que foram expulsas do céu, elas estão aqui. Mas não tem alegria mais, não tem felicidade. Esses espíritos só vivem angústias. Sabe por quê? Porque eles sabem o que eles perderam. Eles andaram nos espaços de Deus, agora estão dentro desse ambiente. Isso aqui é abismo, abismo exterior. A face do abismo, foi nos abismos que Deus construiu esses mundos. Isso aqui é abismo. Aqui não tem glória não, aqui é abismo. Eles vivem aqui. Eles precisam de um lugar para encontrar repouso, você sabe isso. Eles não encontram repouso em carro novo, em casa nova, em plantação, em dia de banco. Eles precisam de um lugar para ter repouso. Sabe onde é o lugar deles? É o coração do ser humano. Quando eles entram dentro de um templo, eles param de ter angústia, porque nós somos templo. Isso é que é o terrível. Quando os homens são possuídos por esses espíritos, eles passam a praticar obras abomináveis próprias do espírito que entrou neles, e eles são arrastados a viver como animais, porque esses espíritos levam as pessoas a viver de uma forma deplorável. E Jesus, quando via esses espíritos habitando nessas pessoas, que ele falava: vai embora. E quando o espírito ia embora, todo mundo deveria dar glória a Deus. Aqui, o homem era mudo, mas de fato ele não era mudo. Quem era mudo era o demônio. O Senhor falou que sai dele, o espírito dos demônios saiu e o homem falou. Tem uns que falam demais, porque tem demônios que falam: vai embora, eu paro de falar. Esse era mudo, começou a falar. Cada tipo de demônio tem uma ordem do Senhor para limpar. Isso ele estava fazendo. Ele falou assim: ele expulsa demônio por Beelzebul. Aqui vem uma coisa terrível demais: a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando o Espírito de Deus está agindo e alguém assinala essa ação uma má fama ao Espírito de Deus. Ele falava: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Se uma casa estiver dividida, ela não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Se eu sou do lado do demônio, como que eu expulso o demônio? Se eu fosse do lado dele, eu tinha que juntar, não espalhar. Olha o que ele fala, irmãos: se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Quando o valente guarda armada a sua casa e em segurança está tudo quanto tem. Esse que os irmãos já conhecem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando um valente guarda armada a sua casa e em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte seus despojos.
Ele estava dizendo de si mesmo: essas casas aqui estão tomadas. Esse valentão, nosso inimigo, ele tomou essas casas aqui. Não foi para isso que Deus criou o ser humano, não, para ser habitação de espírito caído, não. Ele é um valentão, está aí tomando as casas, mas eu cheguei aqui, estou mandando ele sair. Vai embora daqui. É isso que eu estou fazendo, porque tem um mais valente do que ele que chegou. Ele foi valente até eu chegar, agora ele não é mais. Um leão, irmãos, quando está numa savana, eu já vi isso aí. O leão está lá e dá aquela zurrada, até assusta. Eu já vi um leão de perto, irmãos, é uma cabeça desse tamanho assim. Ele dá aquele zurro feio. O outro leão que chega lá pode saber o seguinte: se você chegar aqui, ele sabe, o instinto sabe. Se entrar aqui, um de nós dois tem que perder. 2 leões diferentes não fica na mesma savana, não. Quando chega outro leão, já tem um urro de um lado e um do outro. Veja o leão mais forte. Foi o que aconteceu, ele está dizendo isso. Aqui nessa savana aqui tinha um leão que dominava até agora. Mas eu cheguei, ele vai embora. Eu estou expulsando, não é só isso não, hein? Esses que estão comigo, autorizei a expulsar demônio também. E você recebe a autorização de expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus. Expulsa da sua própria mente, expulsa da sua casa, e depois expulsa da onde o Senhor te enviar. Glórias ao Senhor. A autoridade de Deus sobre você para expulsar os espíritos imundos. Ele dá vontade de falar umas coisas, mas eu vou evitar. Mas dá vontade de falar para essa igreja ficar atenta, porque a igreja distrai muito. Às vezes nós estamos reunidos aqui, nós estamos aqui, ó, e vocês não sabem muitas vezes quem entra aqui e senta nos bancos. Mas eu não quero assustar ninguém. Mas recebe isso aqui: a autoridade de Deus para expulsar os espíritos caídos, aonde você estiver em comunhão, e tiver um espírito contrário, tem um valentão, vai sair porque o outro mais valente mora dentro de você. Ele falava isso. Quando o espírito sai, e cuidado, hein? Porque quando o espírito sai, ele não tem lugar para ir, é só sofrimento. Ele vai para cá e sofrimento, para lá é sofrimento. E a saudade de viver no lugar que ele viveu. O que ele tem de tristeza de ter perdido, você tem de alegria de ter recebido. Se ele perdeu a morada no céu, você recebeu essa morada no sangue de Jesus. Para lá ele não volta, mas para lá você vai. E mais alto ainda, porque depois dessa batalha nós vamos conhecer o céu dos céus, a glória da glória. Essa é a proposta do Senhor: nos levar aos lugares que ninguém nunca jamais foi. Nunca ninguém subiu no céu dos céus. Ao terceiro céu sim, mas no céu dos céus nunca ninguém jamais foi. O Senhor falou: ninguém subiu ao céu. Ele está falando da excelência, do ápice, do primado maior. Ninguém subiu lá, senão aquele que de lá desceu. E ele falou: eu vou para lá, mas eu espero vocês lá. Vou levar vocês tudo para lá. Vocês percebem que a guerra gravou? Ele está percebendo, irmão, ele está morrendo de medo. Ele anda pelos abismos gritando de medo, porque o tempo está chegando, e o nosso tempo também. Aonde ele saiu, ele passa pela terra para cá e para lá, sofrendo, angustiado, lembrando que ele perdeu, e sofrendo. Ele sai procurando uma casa aqui, outra casa ali. A casa vazia, se numa casa vazia não acha, eu vou voltar na casa que eu saí. Chega lá e encontra a mulher, o homem de Deus, aqui fala, da luz dos olhos, com os olhos contaminados, com a boca suja, com a vida suja, fala assim: é por aqui que eu fico, eu já estava aqui antes. Mas encontra uma mulher, um homem santificado. Quando ele chega lá, dentro dele não tem um urro de um leão, tem a voz poderosa do Senhor de todos os senhores. Aqui eu não vou mexer com nada, vou procurar outra casa que essa aqui, o morador é mais valente do que ele. Não, por essa palavra, hoje o Senhor vai mandar embora o espírito que te acompanhou até o dia de hoje. Sai hoje em nome de Jesus. Há um espírito que te acompanhou aqui, entrou você aqui acompanhado de um espírito ruim. Hoje ele sai daqui pelo poder dessa palavra, nunca mais ele vai te achar. Glórias ao Senhor. Que blasfêmia, né? É inveja. É inveja. Eles não podiam fazer isso, não gostavam de ver Jesus fazendo. É assim tem até hoje, as pessoas têm inveja, irmão. Até na vida espiritual tem isso. A pessoa tem um dom maravilhoso, eu tenho inveja do dom dele. Isso é estupidez, é falta de luz, é escuridão. Se alguém tem um dom muito bom, você fala: Senhor, aumenta o dom nele e me dá o igual. No céu não divide, ela multiplica. Tem pessoas que querem tirar dele para passar para si.
Irmão, você viu uma qualidade em alguém? Senhor, mantenha a virtude nele, e me dá igual, que eu gostei disso aí. Eu gostei. Você pede uma coisa igual, Deus te dá. Não falou aqui? Bata e abrir-se-vos-á. Peça e receberei. Você quer receber uma coisa do Senhor? Hoje a proposta é essa: bata e abrir-se-vos-á. Peça e recebereis. Vocês acham que Deus parou de derramar dom? Vou contar para vocês aqui, não dá para falar muito, mas o Senhor está me trazendo aqui. Eu já contei aqui o que o Senhor fez aqui nos Estados Unidos. Um homem que nem batizado é, mas o Senhor está chamando, já chamou a esposa. Ele estava num culto onde a glória de Deus começou a manifestar. Os meninos começaram a pular muito lá, porque a virtude veio forte. E o irmão, meu Deus, esse homem vai escandalizar. Senhor, você está preocupado em eu escandalizar, não está? Eu falei, estou. Por causa desse menino, fica tranquilo que você não está vendo o que eu estou vendo. Eu estou vendo descer uma luz. Essa luz, quando bate na cabeça dele, sai pulando, porque eles não conseguem segurar a virtude de Deus. Mas eles não estão maduros ainda. Vai chegar um tempo que essa virtude vai chegar neles, não vão pular mais. Fica tranquilo. Ainda estão muito novos na fé. Meu irmão, os olhos espirituais. Sabe que nós temos que olhar, mudar nosso olhar? Pegar o olhar do Senhor de vez em quando emprestado. Então que nós queremos jogar todo mundo fora. O Senhor quer todo mundo para dentro. Ele conserta todo mundo, dá jeito em todo mundo. Só não vai ficar com ele aquele que não quiser. Mas todo mundo que quiser o Senhor, ele vai dar um jeito. E tudo que você pedir, no tempo oportuno, do jeito dele, ele vai te dar. É isso que ele promete para nós. Olha quantas técnicas o inimigo tem. Vocês observaram que ele estava fazendo tudo isso aqui? Ele deu uma lição naqueles homens lá. Quem não é comigo é contra mim. Sabe o que ele está falando? Vocês estão lutando contra mim. Depois nós acertamos as contas. Por enquanto fica, mas daqui a pouco nós vamos acertar as contas. É isso que ele estava falando. Quando o espírito sai do homem, sai procurando outro lugar. Agora ele fala aqui na frente. E quando acontece isso, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aconteceu que ele dizendo essas coisas, não sei se vocês perceberam isso, no meio da multidão levantou uma mulher. Mas não é um elogio aqui. É a técnica do nosso adversário. Atacou de frente para ver se desequilibrava ele. Não desequilibrou, claro que não. Ele expulsa os demônios por Beelzebul. É forte, né? Ele podia ficar. E tentaram tirar o equilíbrio dele, mas não tiraram. Aí uma mulher levanta lá. Quem que vocês acham que tomou a boca dessa mulher? Bem-aventurados os peitos que te amamentaram. Estava trazendo a honra para a mãe dele. Vocês perceberam isso? Desviar a atenção. A mãe dele, ele poderia falar, realmente minha mãe é bem-aventurada tu é entre as mulheres. Mas esse elogio é para fazer recair sobre a mãe dele um mérito que não cabe a ela. Olha o que falou. Mantes bem-aventurados os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Vocês percebem as técnicas que tem no nosso adversário? Você sabe que muitas vezes já usou essas técnicas contra você? Vendo até onde que você consegue manter o equilíbrio. Tem hora que ele experimenta a gente para a gente sair do equilíbrio emocional. Instiga até você falar o que você não pode, reagir como não convém. Aí entra numa batalha que você troca de arma, você pega as armas erradas. No dia que Davi tentou usar aquela armadura de Saul, ele se atrapalhou todo. Você tira esse negócio de mim, porque eu não sou acostumado com isso, eu sou tomador de conta de ovelha, eu não sou guerreiro. Tira isso de mim. Quando ele tirou a armadura de Saul, Cristo colocou a armadura do céu nele. E assim Deus vai fazer com você. Toda vez que você tirar sua armadura, Cristo vai te armar. Toda vez que o inimigo se levantar, ele vai cair. Toda vez que ele parar no seu caminho, a voz do Todo-Poderoso vai ser como o urro de um poderoso leão. Ele vai sair do seu caminho, porque ele é valente, mas contra o Senhor não tem valentia, não. Essa é a exposição da palavra, irmão. Vocês não dá para pregar mais, mas vocês não acreditam em mim, vocês querem sinal. Falou do sinal do profeta Jonas, da candeia do corpo. Contou, ele falou com os escribas, quando ele foi chamado para comer na casa de um certo homem, ele não lavou a mão. Os escribas e fariseus começaram a julgar ele. Ei, mas esse homem aí nem lava a mão para sentar na mesa.
Mas ele não estava lavando mão, não. Ele estava lavando o coração das pessoas. E lavava a alma. Ele fala assim: todos vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É desviar o foco. Enquanto eles olhavam um detalhe do Talmud, que nem é a palavra de Deus, não estavam observando o que o senhor fazia. Aí um doutor da lei, porque nós temos muitos doutores, irmãos, muitos doutores, eles se sentem acima do juízo de Deus. Um deles falou: quando o senhor fala essas coisas aí, porque olha o que ele falou aqui, hipócrita, vocês sabem o que vocês parecem para mim? Vocês parecem para mim esses sepulcros, que as pessoas fazem um trabalho bonito, parece um mármore, tudo trabalhado. E quem olha por fora fala: que coisa bonita, olha aí, até os nomes, até a letra é bonita, olha, mas lá dentro só tem podridão. Vocês são assim. Vocês parecem bonitos, mas o coração seu, eu conheço, só tem podridão aí. Vocês são hipócritas, mentirosos, isso que vocês são. Esse povo simples que me recebe, vocês não recebem, vocês são sepulcros pintados de branco. Vocês são mortos, e esse povo está vivendo pela minha palavra. O doutor da lei, o especialista em Deus, aqui sempre tem esse. Respondendo um dos doutores ali, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. Ou seja, pode parar por aí, porque agora você está mexendo com os doutores. É difícil, né, irmãos? Sabe o que ele falou? Enquanto os pequenininhos tocavam na veste dele, abaixavam-se para receber sua bênção. Quando ele andava de jumentinho, colocaram ramos de palmeira, hosâna que veio no Senhor. Esse aqui foi dar uma lição para o Senhor. Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai nessas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Por isso também diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Ai, coisa triste. A chave abre as portas, permite o entrar. E a chave que permitia o homem entrar no reino era a compreensão do texto bíblico que anunciava Jesus como Messias. Eles tinham visto que a palavra apontava para Jesus. Mas sabe o que fizeram? Tiraram a chave. Porque Jesus era muito simples, tirava o prestígio deles. Não falaram. O que eles iam falar? Esse é o Messias, como João falou. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eles tiraram a chave. Falaram que eles expulsavam para Beelzebul. Vocês tiraram a chave da ciência. Vocês não vão entrar não. Mas vocês estão atrapalhando quem quer entrar. Ai de vós! Mas bem-aventurados são os irmãos, porque a chave da ciência foi colocada e você entrou dentro do reino. A palavra de Deus te deu acesso ao reino. Quantos irmãos estão aí? Aqui são doutores ali, não falou sobre os pessoas assim, quem tirou a chave da ciência foram os doutores ali, estão tirando até hoje. Hoje eles ensinam Jesus que não faz milagre, que não derrama dom, que não... Vocês viram aqui hoje? Quem será que combinou com os irmãos para contar tudo isso aqui? Você está vendo aqui hoje? Você veio cá visitar essa igreja hoje? Vai para sua casa meditando nisso. O Deus nunca mudou, viu? Foram os doutores da lei que mudaram. O Senhor Deus nunca mudou. Você escolhe se você quer aprender mais com os doutores da lei ou com o Senhor de todos os espíritos, Jesus, o Filho de Deus. Ele pode te ensinar. Os doutores da lei podem te ensinar muita coisa, mas não o caminho do céu. Deus seja louvado.